Vamos entender essa noite que nós, cristãos, não comemoramos essa Páscoa do calendário, mas comemoramos ela todo mês. Né? Hoje nós vamos comemorar a Páscoa do Senhor, que é a ceia do Senhor. Né? Então você vai poder entender um pouco sobre a nossa Páscoa, sobre a Páscoa, nosso Cordeiro, a nossa Páscoa, Jesus Cristo, Cordeiro Pascual. Amém, meus irmãos? Êxodo capítulo 12, verso 1. A palavra do Senhor diz assim. Todos acharam? Amém? Você que não achou, você que não trouxe, acompanhe conosco no telão, Êxodo capítulo 12. Verso 1 diz assim. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês vos será o principal mês e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto basta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel, e imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as umbrais e vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixai dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimará. Dessa maneira, o comereis de lombos cingidos, sandália nos pés e cajado nas mãos. Como loeis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito, e todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor Deus, te louvar essa noite. Te agradecer, Deus, e te engrandecer, porque o Senhor tem sido bom e maravilhoso conosco, Pai. Como louvamos essa noite, Senhor Deus, o Senhor é fiel em todo o tempo. E nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. Mais uma vez, Senhor Deus, o Senhor possa nos guiar, nos conduzir através da Tua palavra, Pai, através do Teu Espírito Santo, abrir o nosso entendimento, nos tornar cativo da Tua palavra, que nossa atenção, Senhor Deus, seja resguardada agora para este momento, em qual o Senhor irá falar conosco pela Tua palavra, Pai. Usa, Senhor Deus, a minha vida, segundo a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Deus, para conduzir, Senhor Deus, a toda a verdade, a Tua igreja. Assim, Deus, nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, o que eu quero falar sobre esse texto essa noite é sobre algo que tem acontecido na nossa data, sobre o nosso calendário, que é a Páscoa. E eu quero meditar com os irmãos nesse texto sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A Páscoa hoje, irmãos, ela simboliza
muitas coisas, né? E Jesus, muitas vezes é deixado de lado. Simboliza o chocolate, que não é ruim, que eu gosto. Se você não gosta, traz que eu como. Né? Simboliza os ovos, o coelho. Traz muitos símbolos. Mas essa, irmãos, é uma data que foi adulterada. Né? Foi adulterada pelo romanismo. Né? Foi trazido para uma data no seu calendário como uma data especial. Ou, como alguns dizem, um dia santo. Né? E a verdadeira Páscoa, na verdade, irmãos, é a ceia do Senhor que nós vamos participar hoje. Esta é a verdadeira Páscoa para nós cristãos. Porque se nós comemorarmos a Páscoa do Antigo Testamento, nós vamos estar dizendo que Cristo não veio ainda. Vamos estar simplesmente dizendo, não, estamos esperando ainda Jesus. Isso o judeu faz. Ele ainda espera. Ele ainda participa dessa cerimônia que foi dita aqui por Moisés, para o povo que estava no Egito. Ele ainda participa e faz assim, o judeu ortodoxo, ele faz esse trabalho, essa cerimônia, com a ideia, esperando que o Messias, ou o Cordeiro de Deus venha. Mas para nós que somos cristãos, o Cordeiro já veio. E esse Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. E a Páscoa é a ceia, a qual nós não temos uma data, um dia santo. Todo o mês nós comemoramos a Páscoa, participando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Essa é a nossa Páscoa. Então todo mês nós temos essa participação e não temos assim tirado como um dia do ano para um dia santo, um dia que nós não vamos comer carne, um dia que nós não vamos fazer isso ou aquilo, vamos fazer um jejum, Não. O dia santo, se fosse para existir, para nós cristãos, seria esse dia de hoje, o domingo. Que foi o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Esse dia seria o nosso dia santo. O dia que nós separamos para estar aqui. Para louvar ao Senhor, para exaltar o nome dEle, para conhecer mais dEle, para ouvir a sua palavra, para glorificar, para adorar. Este é o momento. Esse seria o nosso dia. Por isso que nós separamos os domingos para estar na presença do Senhor. Mas não é um dia santo, não é uma regra, não ficou lá declarado, olha, tem que ser ali. A gente pode fazer um culto no sábado, pode fazer um culto no domingo, na segunda, não tem tempo ruim. O importante é glorificar o nome do Senhor. Então, irmãos, a Páscoa, essa Páscoa de hoje, ela não tem nada a ver, irmãos, né, com a Páscoa real mesmo, que é Cristo Jesus, que é a ceia a qual o Senhor instituiu. E de nada tem a ver, então, com feriados, essa Páscoa que nós conhecemos e que nós vivemos e praticamos todo mês. Ela não tem nada a ver ou considerar com o dia santo, com coelho, com chocolate. Né, isso a maioria dos irmãos sabem. A Páscoa, ela aqui vem falar para nós sobre a libertação do povo do Egito. O povo que estava cativo no Egito, e todos conhecem muito bem essa história, se não conhecem eu refresco a sua memória. O povo ficou cativo por uma necessidade, eles foram procurar alimento no Egito. Lá estava José, lá no Egito. E lá havia escassez de alimento, porque José era um bom administrador, guiado por Deus, guardou alimentos para aquele tempo de escassez, e os seus familiares vieram. Seu pai, seus irmãos vieram e ficaram ali. Mas logo passado o tempo, José falece. José falecendo, então é levantado um novo rei, um novo imperador, um novo faraó. Mas ele não conhecendo agora José, e não tendo mais apreço pela família dos hebreus, os hebreus começam a se multiplicar. E o povo de Deus, né, é assim, crescer e multiplicar. Então o povo de Deus se multiplica. E começou a se multiplicar grandemente, e ele viu que a coisa estava saindo do controle. E ele começou a perseguir esse povo, a escravizar esse povo. E esse povo então fica cativo por 400 anos. Então Deus prepara Moisés e capacita-o para trazer libertação para esse povo. Mas junto com a história agora desse povo e junto com essa libertação, a qual Deus prepara através da vida de Moisés, Deus então manda algumas pragas para o Egito. E essa, a qual nós lemos essa noite aqui, sobre a Páscoa, sobre este anjo da morte, ou o Senhor, ou o juízo, o anjo de juízo, que passaria sobre o Egito, é a 10ª praga. Outras pragas havia vindo sobre esse povo do Egito, para que Faraó quebrantasse seu coração, libertasse o povo, mas ele não libertava. Então Deus avisa agora a Moisés e fala, olha, avise a todo o povo, que eu mandarei juízo sobre os primogênitos de todo o Egito.
E para que vocês não sejam agora, assim também, ferido por esse juízo, eu quero que vocês preparem um cordeiro, separem ele, vocês vão sacrificar esse cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas. E esse sangue terá como um sinal para mim, terá como um sinal para o Senhor. E quando ele passar, ou seja, a Páscoa significa isso, passar por cima. Quando ele passar e ver o sangue, ele passará por cima na casa de vocês. E não haverá ali juízo. Porque já tem um sangue marcando ali. Porque o símbolo de vida, irmãos, é sangue. Tira então o sangue. Ninguém vive sem sangue. É só o Conde Drácula. Nem ele vive porque ele se alimenta. Mas é mito. Ninguém vive, irmãos. Então o sangue é um sinal de vida. Então vocês separarão um cordeiro, e o dia que o anjo da morte, ou o anjo do juízo passar sobre este local, com juízo, e quando eu vier a executar o juízo, eu verei o sangue e passarei por cima. Esse povo então, irmãos, ele faz isso. Ele separa agora então um cordeiro. E a Páscoa é isso, irmãos, é sobre a libertação de Israel. E essa libertação de Israel, do povo hebreu, o povo que lá estava, o povo escolhido por Deus. A Páscoa do Senhor tem a ver com isso, com a libertação. Ou seja, a Páscoa deles, para nós, aquele cordeiro hoje para nós é Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual hoje nós vamos fazer parte dessa mesa da ceia. É este que é o cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Então Moisés aqui traz algumas, e eu quero aplicar aqui para nós essa noite, meditando nesse texto, irmãos, algumas aplicações para nossas vidas, com base nesse texto. Desde o verso 1 em diante até o 14, eu quero retirar aqui alguns ensinamentos para nós. Tirando da Páscoa que eles comemoraram, o que eles fizeram, o que eles praticaram para ter liberdade, para ser protegidos pelo sangue do Cordeiro, para a nossa vida de hoje. Como nós somos libertos, cuidados, protegidos e guardados pelo sangue do Cordeiro, aquele que deu a sua vida por mim e por você na cruz. Então Moisés aqui começa, irmãos, no verso 1, dizendo assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Verso 2, este mês vos será por principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Aqui, irmãos, seria para eles mais ou menos o tempo nosso, o início do outono, mês de março, abril, nosso tempo de agora. Seria o começo para eles de tudo. Seria o começo, então aqui Moisés fala para eles, olha, primeira coisa que vocês têm que prestar atenção sobre o que Deus está falando. Que esse povo agora, que estava embaixo sobre uma hierarquia, sobre um comando, sobre um juízo, sobre uma opressão, como escravos do Egito e sobre o calendário do Egito. A primeira coisa que Moisés fala, olha, agora vocês terão um novo calendário. O ano de vocês não começou ainda. Após esse sacrifício do Cordeiro, terá um novo ano. Terá um recomeço para vocês. Vocês não só serão libertos da escravidão, mas a Páscoa também vai trazer para vocês um novo calendário. A Páscoa para vocês vai ser um início de um novo tempo, de um novo ano. Deus está dizendo com eles, irmãos, que depois de 400 anos de escravidão, uma nova vida se iria iniciar. Esta é a Páscoa. É nova vida, é recomeço, é novo tempo, é libertação. E para nós a Páscoa então, irmãos, ela significa o quê? O que ela significa em Jesus a Páscoa para nós? Se eu perguntasse para você, eu faço uma pergunta para nós, o que seria a Páscoa para nós em Jesus? Se eu perguntar para você, quantos anos você tem? Perguntar para o Odair quantos anos o irmão Odair tem? Quantos anos, irmão? 56? Tá novo, hein? 56. A data da vida
do irmão Odair é baseada no seu registro de nascimento. Mas quando nós conhecemos a Cristo, irmãos, nós temos um novo nascimento. E aí essa data se renova. Aí se renova o calendário para nós. Em Jesus Cristo somos novas criaturas. Assim o Nilson tem poucos meses de vida, Nilson. Oh, glória. Tem muito para viver na presença do Senhor ainda. Se batizou há pouco tempo. A gente fala, né? Se batizou. Então ele tem aí alguns meses. Glória a Deus. Então, irmãos, o mundo conta o nosso registro de nascimento como o tempo de vida que temos. Cristo agora aqui, para nós, é como se nós tivéssemos uma nova vida. Somos libertos do Egito, somos libertos do pecado. E temos nova vida. Páscoa é isso. É uma nova vida em Cristo Jesus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. A palavra diz, irmãos, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Cristo, a nossa Páscoa, nos alcançou. E com o seu sangue Ele nos libertou, nos tirou do Egito. Assim então nós iniciamos uma nova vida. E tudo se faz novo em Cristo Jesus. E agora eu pergunto, o que nós estamos esperando dessa nova vida? O que nós temos esperado dessa nova vida com Cristo? O que nós temos esperado, melhor dizendo assim, para viver essa nova vida em Cristo? Porque muitas vezes estamos apegados ao passado, apegados no Egito, querendo, que nem a mulher de Ló, que nós citamos aqui no nosso encontro, quinta-feira, discipulado, querendo olhar para trás e voltar para Sodoma. O que nos impede de viver essa nova vida em Cristo? Ele nos libertou, Ele nos salvou. Ele é a nossa Páscoa, a nossa novidade de vida. Verso 3 diz assim: falai a toda a congregação, então, de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aqui então ele manda tomar um cordeiro. E esse cordeiro agora, ele não traz esse cordeiro somente para uma única pessoa. Esse cordeiro agora é chamado para toda a família. E ele fala não só para toda a família, mas sim para seus vizinhos, se o cordeiro for demais. Ou seja, irmãos, se Jesus é o bastante para nós, nós vamos dividir com outras pessoas. Nós começamos a viver novidade de vida na Páscoa, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós falamos, olha, eu tenho novidade de vida, eu tenho um cordeiro lá em casa, venha. Esse sangue me salvou e pode salvar você também. Então a palavra diz aqui que ele chama, então ele fala, olha, se vocês tiverem um cordeiro e preparar, e a família for pequena, chame os seus vizinhos. Junte as suas famílias, ou seja, não é só para nós, é para muitos. Ele morreu não só em favor de nós, mas em favor de muitos. Há muitos ainda que o Senhor vai resgatar. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, irmãos, o Senhor Jesus morreu por um povo, por uma nação chamada igreja. O seu sacrifício, o sacrifício do Cordeiro foi pela igreja. A igreja de Cristo que somos nós. Verso 5 diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar então um cordeiro ou um cabrito. Sem defeito. João, quando vê Jesus vindo à sua direção, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus. Aquele povo agora é conduzido a separar um cordeiro para si. Mas esse cordeiro não poderia ser qualquer um, precisava ser um cordeiro sem mácula, sem mancha, macho. Para cumprir então, aqui a Páscoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, um homem tirado do meio de um povo. Um homem, a palavra diz que Jesus foi um homem. Aqui quando fala um macho, um homem que foi tirado do meio do povo. Mas a palavra diz que ele não tinha mácula. Em nada
pecou. Mas precisava ser assim, irmãos. Tirado agora do meio do povo, mas sem pecado, sem mácula. Hebreus 4:14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes na nossa confissão. 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, sem mácula, sem mancha. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é a nossa Páscoa, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. A palavra diz que o pecado entrou por um homem, Adão, e só pode sair por um homem chamado Jesus Cristo. Só ele pôde cumprir, só ele pôde ser esse Cordeiro agora. Ou seja, o Cordeiro que esse povo preparava lá atrás, irmãos, era simplesmente sombra do que haveria de vir do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e confirmou, que veio e foi o Cordeiro, que cumpriu. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, todo aquele que nele crê se tornará justo perante Deus. E o dia do juízo virá e passará, porque nós teremos uma marca, e temos uma marca do sangue de Jesus em nossas vidas, do Cordeiro Pascal do Senhor Deus. 1 Coríntios 15:22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Este é o nosso Cordeiro. Todos aqueles que nele crê têm vida e vida eterna. Verso 6, irmãos, diz assim: então guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Ou seja, no final da tarde. Esse cordeiro, então, irmãos, era por ele separado por um período anterior. Não era, olha, vai lá e separa esse cordeiro sem mácula, esse cordeiro sem mancha, esse cordeiro sem carrapato, esse cordeiro sem um berninho, esse cordeiro bonitinho, e vamos sacrificar. Não. Você vai separar. Vocês vão separar esse cordeiro. Então, Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi separado, irmãos. Ele viveu 33 anos nessa terra e de nada se contaminou. O Senhor separou ele do mundo. Ele estava nesse mundo, mas não era deste mundo. Ele esteve aqui, mas ele de nada se sujou, de nada se contaminou, porque o Senhor os guardou a todo tempo. Por isso que ele é a nossa Páscoa. O nosso Cordeiro não pecou. Ele foi separado e guardado, então, pelo Senhor Jesus Cristo. Ele foi tentado no deserto. Ele foi no Getsemane lá, ele teve um momento que ele suou sangue. E orou para o Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas de toda forma, faça a tua vontade. Ele não pecou em nada, nem contra a vontade do Pai. Faça a tua vontade. Esse é o Cordeiro. Esse é o nosso Cordeiro Pascal. No crepúsculo da tarde, aqui fala por volta de 3 horas da tarde, irmãos. E esse momento das 3 horas da tarde foi o momento que o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo estava naquela cruz. E ele disse: a ti, Pai, entrego o meu Espírito. Então, irmãos, não tem como nós olhar para o Antigo Testamento e tudo que foi feito no Antigo Testamento e não ver Cristo no Novo Testamento. Não ver o Cordeiro de Deus, nosso Salvador. Está claro, traz uma clareza para a nossa vida. Traz uma paz, uma tranquilidade em saber que nós estamos crendo não em um mito, uma história da carochinha, e não no coelho, mas em Cristo Jesus. Esse que nos salvou, esse que é a nossa Páscoa, esse que é a nossa ceia que vamos participar nessa noite. 7 diz assim: tomarão do sangue
e porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. O sangue, então, era tido como um sinal, irmãos. E assim o sangue também na nossa vida é tido como um sinal. É um sinal que alguém morreu por nós. Eu e você temos uma marca do sangue de Jesus Cristo. Alguém morreu por mim e por você. E esse alguém foi o Senhor Jesus Cristo. E nós temos essa marca desse sangue. Nós temos essa marca sobre nós. A marca do verdadeiro sangue do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, o anjo do juízo ou da morte vinha e via aquele sangue. E dali ele passava por cima daquelas casas. Via ali que já havia morrido alguém. Que algo já havia morrido porque via um sangue ali sobre aquela família, sobre aquela casa. E ele então passava por cima. Jesus então, irmãos, da mesma forma dá a vida por nós. E assim derramado o seu sangue por nós, em favor de nós, que vamos participar hoje do sangue e do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, não se impressione com os teatros do dia a dia. Não se impressione com os vídeos que tu vê alguém aí carregando uma cruz. Com as procissões que você vê hoje. Não se impressione. Até eu vi um vídeo ontem que era até meio engraçado. Os caras estavam encenando a crucificação de Jesus Cristo e o cara era Jesus e estava levando a cruz. E os caras começaram a chicotear ele para valer. Ele largou a cruz e saiu no chute com os caras. Eu falei, esse Jesus aí tá bravo. Os caras se prevaleceram no chicote, ele não gostou não. Não se impressione, irmãos, com os teatros. Não nos impressionemos com as coisas que não nos é mostrada. E tirado o foco de Jesus. Ou que as pessoas tentam passar então agora, fazer algo para impressionar a Deus. Não há nada que nós possamos fazer para impressionar a Deus. Então, irmãos, Jesus é a nossa Páscoa. E aqui o que traz esse sinal para nós é que o quê? Que ali, quando passava-se sobre as casas, haveria uma marca de sangue. Assim nós temos a marca do sangue de Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna, é guardado pelo Senhor. E se um dia haverá o juízo nessa terra, e quando haver um juízo nessa terra, passará o juízo por nós, porque nós temos o sangue de Jesus. Por isso que eu não tenho medo, irmãos, quando fala assim, olha, tu é pré-tribulacionista, tu é meso-tribulacionista, ou pós-tribulacionista. Será que a igreja vai sair antes da tribulação? Será que vai sair no meio? Será que vai sair depois? Não me importa, importa que o Senhor vai me guardar. Eu tenho a marca do sangue, não importa se eu vou passar por tribulação ou não vou, eu sei que eu vou ser guardado. O Senhor me capacitará para passar por isso, porque o seu sangue foi colocado sobre mim. O seu sangue foi derramado sobre sua vida. O seu sangue é que nos livra desse juízo. Verso 8. Olha só o juízo, o que é, irmãos? Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Com pães asmos e ervas amargas o comerão. A carne no fogo. A ira de Deus vindo sobre Cristo. Cristo transpassado por aqueles pregos, irmãos. Pendurado naquela cruz como que num espeto o cordeiro estava. E ali a ira de Deus como um fogo consumidor. Sobre o Filho de Deus. Aquele fogo que era para mim e para você. Aquela ira que viria sobre nós. Por isso que fala aqui, fogo, vocês precisam... Esta carne que vocês comerão precisa ser assada no fogo. Ela precisa ser assada no fogo. Cristo na cruz recebe todo o juízo, toda a ira de Deus, que era para mim e para você, Ele leva sobre Ele. A palavra diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. E não está falando da nossa enfermidade física não, irmãos, porque nós vamos morrer, e vamos morrer com alguma coisinha, não sei o quê, um infarto, uma doença, alguma coisa. Trupicar e cair no chão e morrer. Uma hora ou outra, uma certeza que nós temos que nós vamos morrer. E a outra certeza que nós temos que ter que estamos com Cristo, e vamos para o céu. Então haverá um fogo, haverá um juízo. Lucas 3. Olha só o que João diz em Lucas 3. Sobre o juízo de Deus.
Porque muitos irmãos pedem sem saber o que pedem, né? A palavra diz que nós perecemos por falta de conhecimento. 3, deixa eu ver se eu marquei certo, 16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 17. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Trigo no celeiro, certo? Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. O que é inextinguível? Um fogo que não se apaga. E o que está dizendo aqui? Que fogo é esse? Fogo do inferno. Quando muitos falam, eu quero receber o Espírito Santo e fogo, não sabe o que está pedindo. Porque é só nós ler o contexto, irmão, nós vamos ver o que João está falando. Ele está falando de juízo. Separará alguns para o seu celeiro, o céu. Mas outros ele queimará num fogo inextinguível. A palha, aquele que não tem fruto, o trigo no celeiro, o joio, fogo. Haverá um juízo. Mas quem não passará por esse juízo? Aquele que é bonzinho, aquele que faz boas coisas, aquele que dá uma esmola, aquele que não. Aquele que crê em Cristo Jesus não passará por esse juízo. Aquele que crê em Cristo Jesus verdadeiramente, irmãos, que crê nesse Cordeiro Pascal, que levou toda a ira de Deus sobre ele, esse não passará por esse fogo. Por isso que nós estamos reunidos nessa noite. Você não me veio ver, porque eu sou, o pastor Paulo é legal. Não, você veio para ouvir a voz de Deus, e Deus está te falando, bom é você glorificar, porque eu te escolhi e te tirei do fogo. O teu destino era o fogo, e eu te escolhi e te tirei, porque eu coloquei no meu celeiro. Você está no celeiro do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estamos no celeiro do Senhor. 9 diz assim: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. A ira de Deus, irmãos, como eu falei que viria sobre nós, veio totalmente sobre ele. Sobre ele que estava pregado naquela cruz, como transpassado por um espeto. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre ele totalmente. O verso 10 diz assim: nada deixarás dele, até pela manhã. E que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Mais fogo, irmãos. Ele suportou, mesmo não sendo pecador, ele suportou, irmãos. Se nós olhar para Cristo Jesus e para a sua obra, nós vamos ser muito gratos, irmãos, porque esse fogo era para mim e para você. Aquele cara do vídeo que eu falei não aguentou 5 chicotadas e já saiu dando soco nos caras. Tu imagina aí você, se aguentar alguma coisa. Não ia, irmãos, é só Cristo que superou, só Cristo que aguentou e suportou toda a ira de Deus. Então a nossa Páscoa não é coelho, nossa Páscoa não é chocolate, nossa Páscoa é sobre o Cordeiro de Deus, aquele que nos salvou, aquele que deu sua vida por nós. Verso 11 diz assim: dessa maneira então o comereis. Olha como vocês vão comer: com os lombos cingidos, de sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Apressadamente. É depressa. É correndo. Ou seja, você tem vida nova. É como Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, Zaqueu, que hoje me convém estar na tua casa. Desce, escorrega, desce daí logo, vem, que hoje me convém pousar na tua casa. É esse o chamado que o Senhor está dando para nós. Para quem está no Egito, que nos vê essa noite. Você que está no mundo, você que está lá curtindo. E para nós que estamos aqui dentro, quem sabe dando uma voltinha no mundo, um pezinho cá, um pezinho lá. É hora de Jesus estar te chamando e falando: vem, vem, vem urgente. Tira o que está te atrapalhando e vem. Apressadamente agora. Para essa nova vida, eu tenho nova vida. O que te impede de ter uma nova vida? Se eu tenho te chamado. Não perca tempo no mundo, no Egito. Sai agora. Coma apressadamente, ó. Sebo nas canelas, eles falam, acho que era, ó, corre. Foge. Sai daí, o teu destino é a nova terra. É o novo céu. Você não é deste mundo. Ou seja, saia
e venha viver as boas obras, a qual o Senhor preparou de antemão, para que nós andássemos. O Senhor preparou boas obras para que eu e você andássemos antes da fundação do mundo. E muitas vezes nós estamos assim, não sei, será que vou, será que não vou, será que faço, será que não faço, eu não tenho vontade. Vai sem vontade, meus irmãos, é isso que eu falo. Vai sem vontade. A vontade muitas vezes nos falta, mas nós precisamos correr, precisamos fazer, porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos chama e diz, saia logo da escravidão. Saia logo deste mundo que nada te preenche. Nada, irmãos, nada, tudo se passa. E não é ditado aquele que tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. É passageiro mesmo, irmãos. No mundo tudo é passageiro. O que é eterno está em Cristo Jesus. É só nele que há coisas eternas. É lá onde a traça e a ferrugem não corrói. É no céu, é com Cristo. Ou seja, então saia depressa deste mundo aprisionado. Quem sabe quem nos vê hoje do vício, quem sabe o que me impede hoje é um cigarrinho. O que o cigarro te ajuda em nada? É imoralidade, é um vício. Sai agora, o Senhor está chamando, fala, sai agora do Egito. Está te chamando agora. Venha para essa nova vida que eu te dou. E essa vida é boa, agradável, essa vida é maravilhosa, viver com Cristo é maravilhoso, irmãos. Deitar a sua cabeça no travesseiro e saber que amanhã, se você estiver aqui, tu tá, se tu não estiver, tu tá com Cristo. Oh, glória! Verso 12 diz assim: porque daquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito, e todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mais uma vez aqui fala e firma, irmãos, que haverá um juízo, ou seja, saia logo, porque um dia haverá um juízo, e não haverá mais tempo. Saia agora, agora é a hora, não deixe para amanhã, venha depressa. E eu digo mais, venha como está. Venha como está. Porque o Senhor vai transformando a nossa vida de glória em glória, de dia em dia, nós vamos passando pelo processo da santificação, e vamos ficando mais parecido com Cristo. A tendência é nós melhorar, irmãos, não é piorar. Porque quanto mais nós passar com Cristo, se você está piorando, tem algo errado. Se nós estamos caminhando com Cristo e a coisa está piorando, não sei, não estamos vivendo uma nova vida. A coisa precisa melhorar. Não é financeiramente. Não é só financeiramente. Tá, pastor, então eu não estou bem, porque eu não estou bem financeiramente. Não! Melhorar a nossa personalidade, o nosso caráter precisa ser transformado. Ficar mais parecido com Cristo. Porque se não está acontecendo isso, nós não estamos vivendo essa novidade de vida. E haverá sobre nós um juízo, haverá um dia, juízo sobre a terra. E quando haver o juízo, não terá mais tempo. Quem não tiver o sangue do Cordeiro sobre a sua casa espiritual, ou sobre a sua testa, ou sobre nós, esse terá o juízo. Passará por juízo. Ou temos a marca de Cristo em nossas vidas, ou passaremos por juízo, e juízo e condenação eterna. Verso 13, para nós caminhar para o final. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, ou seja, a Páscoa. Passar por cima. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. É o que eu falei, irmãos, eu não tenho medo da tribulação antes, meso, depois. Não. Eu sei que estou guardado por Cristo. Eu sei que Ele nos cobre, Ele nos protege, que eu não tenho crido no coelhinho, que não é um mito, é Jesus. E esse Jesus, Ele morreu e ressuscitou, irmãos, que é a melhor parte. E eu e você vamos ressuscitar com Ele naquele dia. E vamos ter um corpo incorruptível. Porque se Jesus só tivesse morrido na cruz, irmãos, de nada valeria. Nós estaríamos aqui apenas contando uma história. Mas Jesus não só morreu, Ele ressuscitou. Aquele cordeiro que era tirado para a marca desse povo lá no Egito, que foi marcado as casas dele. Esse cordeiro não ressuscitou. Mas o nosso cordeiro, Ele ressuscitou. Ele vive e reina, está sentado à destra de Deus Pai. Esse é o nosso cordeiro. Ele é vivo, Ele não está morto.
Este é o nosso Cordeiro. Ai daquele irmão que não tiver essa marca do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele passará e não passará por cima. Ele virá com juízo. E com toda a ira dele, com toda a ira que foi sobre Jesus Cristo, virá sobre cada um. E como eu li ali, o destino será eternamente. Como a gente leu lá em Lucas, quando João fala, será colocado eternamente, onde tem fogo inextinguível. Não é só um sofrimento passageiro, é eterno. Verso 14 diz assim, para nós finalizar. Esse dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. A nossa Páscoa, irmãos, a ceia do Senhor. Nós celebramos e continuamos a celebrar. Porque Ele disse, fazer isto em memória de mim, até que eu venha. É isso que nós temos feito, é isso que nós temos ido em diante. Lucas 22, 14. Para nós finalizar. Se coloque de pé. Pessoal do louvor, que estiver vindo, pode vir também. Nós vamos estar participando da ceia, da Páscoa do Senhor. Aleluia. Lucas 22, 14 diz assim. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e repartir entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão então, e tendo dado graças, o partiu-lhes e deu dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, então, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Ou seja, irmãos, nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro. Nós não precisamos mais participar de uma procissão ou de uma peregrinação. Nós não precisamos mais agora ter a necessidade de cumprir dias, porque todos os dias são dia do Senhor na nossa vida. Todo dia é dia de glorificar o Senhor. Não precisa mais ter uma data marcada no calendário para nós lembrar que Cristo morreu por mim e por você. Ele morreu por nós e nós devemos lembrar todos os dias. O judeu ainda continua oferecendo. O romanismo, o catolicismo ainda continua fazendo peregrinações, guardando o túmulo de Jesus. Nós já sabemos que Ele ressuscitou, não precisa guardar o túmulo. Ele nem está mais aqui, Ele está no céu com Deus. Ele vive e reina. Ele vive e reina. Cristo cumpriu em si toda a lei. E pela lei a palavra diz que ninguém será justificado, a não ser pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Assim somos justificados perante Deus. E você não precisa mais oferecer nada. Apenas entregue a sua vida. Apenas entreguemos a nossa vida a Cristo Jesus. É só isso que precisamos oferecer. Oferecer a nossa vida. E viver hoje essa Páscoa, a nova vida que há em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Seu Deus e Pai, eu oro, Deus, pelos irmãos aqui presentes, e também oro por aqueles que vão nos ver através desta transmissão. E se há alguém, Senhor Deus, que eu creio assim um dia, ouvindo essa pregação, essa ministração, essa palavra sua maravilhosa,
vai entender que precisa confiar a sua vida nas tuas mãos e viver uma nova vida, viver um novo tempo, confiando que o Senhor é o Cordeiro que tira o pecado, que nos livra do juízo e nos dá a vida eterna. Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, que o Senhor venha alcançar esses corações duvidosos que até hoje fizeram sacrifícios vãos, fizeram, Senhor Deus, muitas coisas tentando alcançar o céu, como aquele povo que fez, Senhor Deus, a Torre de Babel, achando que um dia ia alcançar o Senhor pelas suas forças, e o Senhor fez eles perderem toda a noção. Eles assim perderam a noção, começaram a falar em outras línguas e se confundir entre eles. Porque ninguém vai ao céu senão através do teu Filho amado Jesus Cristo. Que assim todos que estão nos vendo, todos os irmãos aqui, estejam com essa palavra guardada no coração, que o Senhor é o nosso Cordeiro Pascual, que o Senhor é o Senhor que derramou o seu sangue na cruz para nos dar vida, e vida em abundância, vida eterna. Assim, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por ter nos chamado, Deus, por ter nos livrado e ter nos escolhido ao meio de um Egito, de um mundo perdido. O Senhor nos resgatou com as suas fortes mãos. O Senhor proveu tudo. O Senhor proveu o Cordeiro, o Senhor proveu o sangue, o Senhor proveu todas as coisas para nós. E nós somos gratos e te louvamos essa noite, que iremos participar da tua mesa, a qual o Senhor nos chama a ser participantes. Pela tua graça, Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, vamos adorar o Senhor nessa noite. No início eras